Vamos falar então aqui, aula de escatologia, vamos falar sobre a noção do Novo Testamento para inferno. Primeiro que a palavra inferno ela é uma palavra do latim, tá bem? Ela não é uma palavra do grego, e o Novo Testamento foi escrito em grego. A palavra inferno, ela é prima da palavra enfermo, tá? Então a palavra enfermo e a palavra inferno são palavras primas. In é não, tá? In, não, é uma negação. E o fernos, fernos é fogo, tá? A ideia de fogo mesmo, fogo interno, tá? É um lugar que é tomado de fogo, fogo de dentro, tá? Tudo é labareda mesmo, pensa em labareda. Então daí começa, inferno, é o fogo que queima por dentro, habitado por fogo. E enfermo, enfermo também é um inferno. A diferença é que o enfermo é aquele que está firme, não está firme. O enfermo é aquela pessoa que a saúde dele não está boa, ele não está firme, então ele está enfermo. E o inferno é aquele que ele tem um e por dentro, né? E fernos, está no forno, pegando fogo. Essas palavras elas são primas, Você vai aproximar as duas para ter uma ideia de que o inferno é um lugar onde você não tem firmeza, você não consegue se colocar de pé. Vou ficar de pé aqui no inferno, não. A pessoa está caindo no inferno, é um lugar que é queda, e é uma queda que você não tem firmeza e ainda pegando fogo, é um fogo permanente, um fogo eterno. Só que essa noção de inferno, ela não é a mesma noção de Hades, tá? Hades não é inferno, porque o inferno ele é o lago de fogo. Biblicamente, ele ainda não foi inaugurado, vai ser inaugurado pelo anticristo depois no final da grande tribulação, que é a aula que a gente vai ter na semana que vem. A gente vai se dedicar a falar bastante sobre isso aí na semana que vem, para depois a gente poder fazer uma avaliação. O Felipe vai estar tomando conta aí da turma aí, todas aquelas questões que estão lá no livro texto, tá? Manda o WhatsApp pro Felipe, pergunta para ele, tira as dúvidas com ele, pede a cola para ele, tá bem? Tem que ficar craque nisso daqui, tá bom? Mas aí não é a mesma noção. O inferno é o lago de fogo, capítulo 20 de Apocalipse. A noção de Hades é o mundo dos mortos, e esse mundo dos mortos ele é realmente gigantesco, porque ele abriga todas as almas que partiram para o outro lado, todas. Só que com um diferencial: antes da vinda de Jesus, todas as almas realmente iam para o Hades, todas, e realmente havia um lugar, tá? Um espaço para aquelas pessoas que foram salvas por Deus no Antigo Testamento: Abraão, Isaac, Jacó, os salvos do Antigo Testamento, Abel. Quer dizer que aquelas almas dos justos não iam para o mesmo lugar de tormento. Só quem ia para esse lugar de tormento eram aqueles que Deus não salvou. E aí é desesperador, porque a salvação no Antigo Testamento ela é uma gota d'água, tá? Pouca gente é salva no Antigo Testamento. No Antigo Testamento estava difícil ser salvo lá, mas haviam salvos que iam para o lugar que foi batizado como seio de Abraão. Abraão se tornou o dono do lugar, patriarca do lugar. Pessoas morriam, e como que a pessoa ia para aquele seio de Abraão? Não ia no automático, sou bonzinho, deixa eu entrar aí, pai Abraão. Não, os anjos de Deus tinham que vir e pegar a alma do cidadão, ou da mulher no caso. Um detalhe importante: não tem macho e fêmea do outro lado, sabe? Macho e fêmea é uma designação da terra, do outro lado acabou. Na ressurreição não se casam nem se dão em casamento, serão como os anjos de Deus. Mas não significa que você que é macho do outro lado vai virar fêmea, ou que você é fêmea e vai virar macho, tá bem? Então desista dessa ideia se você tinha alguma última esperança, né? Eu sei que não, mas vai que, né? Então não tem. Você passa para o outro lado com a tua consciência de que desse lado você foi quem você foi, macho ou fêmea. E do outro lado você mantém a consciência de que você é um ser humano e que não tem mais nenhuma relação de gênero, macho e fêmea. Mas só que não é no automático: morri e estou querendo entrar, dá licença,
pai Abraão. Não. Os anjos de Deus, isso aqui é importantíssimo. Os anjos de Deus, existe uma casta de anjos, que ela é a casta dos anjos chamados de ceifeiros. São ceifeiros mesmo, está no livro do Apocalipse, tá? 2 tipos de anjos, ceifeiros e vindimadores. Vindimadores são os anjos da vingança, que matam o cidadão como vingança mandada por Deus, ou anjo do juízo, anjo vindimador. E os anjos ceifeiros? É aquele que vem recolher a alma das pessoas que vão partir para um lado melhor, para o lado bom. Ceifeiros, tá? Está no livro do Apocalipse. Bom, morreu, vai para o outro lado. Se o anjo não apareceu, Quem vai aparecer? aí tem um mistério, porque tem um pessoal aí que passa pela experiência quase morte. Eu coloquei no grupo. Na experiência quase morte, primeiro acontece um despertamento da consciência da pessoa. A pessoa tem uma hiperconsciência, ouve tudo, ouve cada sussurro que está acontecendo no raio de muitos metros, ouve cada sussurro, tem uma hiperconsciência, uma hiperaudição, uma hipersensibilidade. As pessoas que passaram pela experiência quase morte dizem que sentiram muito frio, um frio que nunca sentiram em vida, é o gelo da morte. Morte chega e dá aquele gelo. Bom, supervisão também, as pessoas começam a ter visão de tudo, visão além das paredes, né? Elas dizem que elas saem e elas vão assim, vindo, o que está acontecendo. Aí aparece uma luz, um túnel de luz. As pessoas sentem imediatamente paz, imediatamente. Aí não interessa se é crente ou se não é crente, que a experiência quase morte ela é indistinta. Do outro lado não tem religião, é o que eles dizem, não tem religião. E quando passam para o outro lado, sentimento de paz, não tem sentimento de saudade do que está ficando para trás e nem das pessoas, tá? Não sente saudade das pessoas que ficou para trás, mas é invadido por um sentimento de paz. E quando chega do outro lado, uma visão paradisíaca de um mundo muito bonito, muito bem iluminado, e o reconhecimento de pessoas que faleceram, vovô, tio, pai, mãe, criança. Do outro lado, as pessoas que morreu criança continua criança, quem morreu adulto continua adulto, quem morreu mulher continua mulher, quem morreu homem continua homem. Aí a gente tem que atualizar tudo, tem que atualizar, examinar tudo. Por quê? Isso aí é indistintamente, as pessoas partem para o outro lado com essa noção de que morreu taquites, passou para o outro lado e que agora é só entrar no nosso lar, né? No paraíso, né? E lá vão ser tratados. Alguns reconhecem Jesus, né? Alguns reconhecem Jesus, aí Jesus manda voltar. Alguns reconhecem anjos e os anjos mandam voltar. E aí a gente que é crente precisa saber o seguinte: verdade ou não? Tem que atualizar, meus irmãos, atualizar pelo Novo Testamento. Primeiro, Cristo que tem a chave da morte e do inferno. Portanto, ninguém morre sem autorização de Cristo, mas é ninguém vezes ninguém, é em nível absoluto, é Cristo quem autoriza a pessoa a morrer. Primeira pessoa que se vê quando você parte para o outro lado é quem veio te buscar. Quem veio te buscar? Cristo. É Cristo. Se a pessoa morreu, abriu os olhos e Cristo não está ali, então a pessoa já está no inferno. E aqui vamos desmistificar essa visão que as pessoas têm aí de experiência quase morte. Esta visão, primeiro, tem uma bagagem que é bagagem psicologicamente, é um mundo criado pela imaginação da pessoa. Ela quer ir para o paraíso, não teve encontro com Cristo, não conheceu o Evangelho, não aceitou a Jesus, não creu em Deus, ficou bom na hora da morte. Todo mundo fica bonzinho quando está morrendo, todo mundo. Aí ela tem uma projeção psicológica, ela imagina, está gravado na cabeça dela essa espécie de paraíso. Só que ela volta, e ela volta do paraíso. E quando ela volta do paraíso, aí ela fala do anjo, ela fala de Jesus e fala que o lugar lá é muito bom e tem até alguma mudança de comportamento. Só que tem um problema, é uma ilusão, é uma antessala do próprio inferno.
Essa visão que as pessoas têm que não morreram é uma ilusão mesmo. Se a pessoa abrir os olhos e ela não viu Cristo, se Cristo não veio buscar elas, ela está no inferno. Ah, o inferno com árvore, com pássaro, homem, mulher, o inferno desse jeito. É uma antessala do inferno mesmo, é uma ilusão do inferno. As pessoas partem para o outro lado e estão neste inferno sem Cristo. É o estado eterno, eterno mesmo, não tem volta, não tem como voltar. Sair tem que ficar bem delineado para um teólogo cristão. Ou a pessoa teve um encontro com Cristo e desta maneira Cristo veio buscar a pessoa, prefiro morrer e estar com Cristo, que é muito melhor. Ou então a pessoa está partindo para o mundo dos mortos sem Cristo, e nesse caso ela vai ter que aguardar 1000 anos ainda depois da primeira ressurreição para poder ter um encontro com Cristo, porque todos vão ter um encontro com Cristo. Se não encontrou naquele dia da morte, já está no Hades, já está no Hades, já está nesta ilusão. Por isso não acreditem, tá bem? Eu não quero falar de maneira dogmática, porque eu não vou legislar sobre a consciência de vocês, né? Não acreditem, acho que é muita coisa, mas desconfiem, vou mudar a linguagem, né? Desconfiem. O moço lá do Barro Branco, ele contou testemunho, né? Hum. Ele